pecador. O ser humano é assim. Tudo que vem de mão beijada, irmão, sem preço, sem sacrifício, nós não valorizamos. Mas nós observamos que no tempo de Ana também, ela estava passando por uma adversidade na sua vida, por uma angústia na sua vida, por uma aflição na sua vida, por uma luta interior, uma guerra existencial dentro daquela mulher muito grande, porque nós conhecemos muito bem a história de Israel, a tradição que existia dentro daquela nação, o que significava para uma mulher não ter frutos, não gerar filhos. Nós sabemos, irmão, muito bem o que, até nos dias de hoje, o quanto é valorizado, o quanto o judeu, o povo de Israel, valoriza filhos, nomenclaturas. Por isso que a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, porque o povo de Israel priva muito, os judeus privam muito isso. E quando você vai olhar para Mateus, você vai perceber que o escritor do Evangelho, logo no seu primeiro capítulo, ele vai dar uma genealogia de Jesus, mostrando toda a sua genealogia, desde o início até chegar em Jesus. Porque Mateus está escrevendo aos judeus, então ele sabe a importância que os judeus dão a isso. A genealogia, a herdade que ficou, o seu passado, as pessoas, os pais, os patriarcas. E aquela mulher estava passando por aquela situação de não poder gerar filhos, de não poder deixar uma herança, uma herdade, de não poder deixar o seu nome como uma herança na história. Tudo isso aquela mulher estava passando por essa adversidade, por essa luta. E o que dizer do povo de Israel, que também vivenciou no seu tempo uma dificuldade, que é o que nós estamos em campanha. Porque antes de que isso acontecesse, antes de que isso ocorresse, em 1 Samuel capítulo 6, a Bíblia diz que a arca foi roubada, que a arca foi levada pelos filisteus embora. A presença, o utensílio mais importante do Antigo Testamento, daquela nação, foi levado embora. Aquilo que o povo tinha contemplado de milagres, de prodígios, vendo o Rio Jordão parar, vendo muralhas caírem, vendo coisas sobrenaturais acontecerem, porque a Arca da Aliança estava na frente, com os levitas sacerdotes, e aqueles músicos tocando, entoando hino, e os milagres acontecendo. Agora, acabou, sumiu, foi embora. E nos nossos dias, irmãos, não tem sido diferente. Se eu perguntar para cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês vão dizer uma dificuldade, uma luta, uma aflição, uma tempestade. Uns na vida financeira, outros na vida sentimental, outros com relação à vida profissional, que não rompe. Tantas coisas, outros doença, enfermidade. Cada um aqui vai ter uma história para contar. Mas dentro destes dois textos que nós lemos, em Josué e 1 Samuel, tem uma palavrinha que se repete. E foi o que Deus hoje à tarde ministrou muito forte no meu coração. E Ele falou comigo no dia que o pastor que pregou em 1 Samuel a respeito de Ana, quando eu li o texto, o Senhor fez com que eu parasse no versículo 10. E quando Ele estava ministrando e eu meditando no versículo 10. Você observa, irmão, que a Bíblia diz nos nossos dias de hoje que nós estamos vivendo, existe algo que tem feito com que o povo não prossiga, não receba, não ganhe. Você notou que o escritor está dizendo que Ana, ela perseverou em orar, ela perseverou em buscar. A Bíblia diz no início do capítulo de 1 Samuel que todo ano Eucana,
juntamente com as suas esposas, Penina e Ana, descia. Ana estéril, Ana não vê no milagre, Ana sendo ali titubeada, apontada, acusada, mas mesmo assim o texto frisa que ela perseverou em orar, que ela perseverou em buscar a Deus. Sabe o que vai fazer a diferença, irmão, entre eu e você, entre alguns crentes e outros cristãos? É a perseverança. A perseverança de buscar. Por isso o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Sabe o que ele estava dizendo, meu santo? Sabe o que ele estava dizendo, crente? Ele estava dizendo assim: a vitória não veio, a vitória não chegou, o milagre não aconteceu, o sobrenatural não manifestou, mas eu estou perseverando, eu estou buscando, eu estou indo para a casa de Deus, eu continuo adorando, eu continuo acreditando, eu continuo crendo, eu continuo, aleluia, esperando, porque num determinado momento vai acontecer. É isso que fez a diferença na vida de Ana. Foi isso que fez a diferença na vida daquele homem, Obed-edom. Porque a Bíblia não fala, mas se nós entendermos, irmãos, a Bíblia diz que quando a Arca da Aliança foi para a casa de Obed-edom, aí ficou durante 3 meses naquele lugar, aconteceu um milagre. A Bíblia diz que ele foi abençoado em todas as coisas. Provavelmente Obed-edom estava no vale, provavelmente Obed-edom estava na dificuldade, provavelmente Obed-edom estava passando no deserto, mas quando a Arca da Aliança foi para dentro da casa de Obed-edom, e aí, irmãos, eu entendo uma coisa. Que Obed-edom, no meio daquela situação, no meio daquela circunstância, tudo dizendo para Obed-edom e a família dele, as circunstâncias contrárias, e tudo dizendo para ele: não vai dar certo, não vai acontecer, não vai romper, e Obed-edom perseverando, e Obed-edom acreditando, e Obed-edom esperando, porque quando chegou a hora, irmão, que a arca veio para a casa daquele homem, o milagre aconteceu. Sabe o que significa? Eu pesquisei a palavra perseverar. Persistir. Continuar firme e constante em sentimentos. Uma resolução. Perseverar é isso. Continuar firme. O vento veio, a tempestade veio, mas eu e você estamos firmes. Perseverando. Você viu que interessante o que o livro de Josué diz? Você percebeu o que Josué, aleluia, escreveu no seu livro? O que o livro de Josué está dizendo? Caleb está falando agora com Josué. Olha, eu tinha 45 anos de idade, lá naquele lugar, e hoje eu já sou da idade de 85 anos. 40 anos, irmão, que Caleb estava esperando a promessa que Moisés tinha dito para ele, a promessa que Moisés tinha falado para ele. E o texto é bem claro em dizer que Caleb está dizendo: olha aqui, tu sabes muito bem, Josué, que quando os meus irmãos desceram daquele lugar, eu e você liberamos uma palavra. Quando o povo, os outros 10 estavam querendo esfriar o coração do povo, você lembra que Deus tomou os nossos lábios? Josué, eu sou da idade de 85 anos hoje, já se passaram 45 anos, mas eu estou perseverante. Eu perseverei em buscar ao Senhor. Me dá aqui a promessa. Josué, me dá aqui a promessa. Aquilo que Deus usou o profeta, aquilo que Deus usou o servo dele, Moisés, falando que iria me dar uma herdade. Chegou a hora, porque eu perseverei. Se eu e você perseverarmos diante das lutas, diante das circunstâncias, diante das adversidades, meu querido e minha querida irmã, nós vamos romper, nós vamos crescer. A chave está no perseverar.